Espaço Jurídico, com Gerson Anzolin. Com apoio do Colégio Notarial do Brasil, Seção Rio Grande do Sul e do Cartório de Protesto, iniciamos mais uma edição do programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. A pandemia do coronavírus trouxe reflexos não somente nos cuidados com a saúde, mas também no mercado de trabalho. A suspensão das atividades de diversos segmentos, como o do comércio, acarretará em redução de carga horária, realização de bolsa, capacitação e demissões. Para falar desse cenário, o Espaço Jurídico vai conversar com a advogada do Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre, doutora Carmen Lúcia Reis Pinto. Doutora Carmen, bom dia e obrigado por atender o nosso convite. Muito obrigada, Gerson. Bom dia a todos. Espero atender às expectativas e o Sindec agradece muito o convite. Qual o cenário que se estabelece para os trabalhadores do comércio a partir da suspensão das atividades? Até o anúncio de qual medida a empresa adotará os direitos? Eles ficam garantidos? Como é que funciona mais ou menos esse cenário, doutora Carmen? Bom, a partir do momento que há o estado de calamidade e que vem as medidas provisórias em virtude disso, prevê a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho e também a redução da jornada de trabalho com a consequente redução proporcional do salário, foi editada a medida provisória 936, isso aí em 1 de abril, foi publicada, na qual os trabalhadores começam a ter direito a um benefício. Esse benefício, ele deve ser tratado todo ele pela referida IP, a 936. É o Ministério da Economia quem está responsável pela execução, pagamento e tudo mais. Uhum. Ou seja, então até o anúncio de qual medida a empresa vai adotar, os direitos trabalhistas eles ficam garantidos. Sim. Além da medida provisória, existem convenções coletivas de trabalho para aqui a base territorial Porto Alegre, onde são previstos diversos direitos e deveres para os empregadores e empregados da categoria comerciária. Tanto para os lojistas quanto para a questão dos gêneros alimentícios, ferragens, farmácias, diversos segmentos da categoria econômica. Sim. Esses podem atuar. Podem, só aqueles que, no caso, são autorizados e tidos como serviços essenciais. Né? Doutora, vamos aí para uma realidade que vai se colocar, ou seja, praticamente ela vai se impor. O que é a chamada Bolsa Capacitação? Durante o período de 4 meses de suspensão do contrato de trabalho, o empregado deve realizar um curso de capacitação profissional à distância? Sim. Esse é um pagamento feito pela União, a Bolsa, né, aos trabalhadores que têm o contrato de trabalho suspenso por prazo determinado ou mesmo reduzido, no qual deverão, no prazo da suspensão, assistir a cursos de qualificação profissional, no qual o empregador deve comunicar ao órgão nacional e no qual o mesmo tem também que dar todos os dados dos beneficiados. Uhum. Além de dar o tempo de início e do término da suspensão. É até 4 meses, não significa que sejam 4 meses. Não significa que é até. Né? E neste período, doutora Carmen, quem é que paga o salário? A empresa ou o governo? A remuneração é a mesma ou é estabelecido um percentual sobre a média salarial dos últimos meses? No último caso, significa uma redução salarial? Não, quando um contrato está suspenso, não se fala em redução salarial, porque não há salário. Está suspenso, né? Mas não tem a Bolsa? A Bolsa também não vem um valor? A Bolsa não é salário, a Bolsa é uma exceção. Né? Ela não pode ser
tida como salário. O salário, ele tem a previsão na CLT e ele é pago mediante a contraprestação do trabalho. Né? Mas essa bolsa ela não existe um valor também? Existe um valor e ele é feito de acordo com as regras do seguro-desemprego. Então tem um valor X, que tem um valor limite mínimo e tem o valor máximo, né? Então, nesse caso, vamos ver. Vamos estabelecer uma faixa aí que é bem comum, por exemplo, no setor comercial. R$2.000, né? Esse empregado que tem o contrato suspenso, mais ou menos ele entrando no sistema da Bolsa Capacitação, quanto ele vai ficar, quanto ele receberá de numerário, digamos assim, na Bolsa? Olha, o limite máximo é 1.813, para tu ter noção, né? 1.813,03. Então, isso é para quem ganha mais do que isso, né? Então, esse valor será bem menos. Eu estou procurando aqui a tabela. Pois é, tem percentuais, né? Que eu não decoro. Normalmente eu procuro. O percentual é 80% sobre o valor de até R$ 1.599,61. Isso para quem ganha até R$ 1.599, 80%. Aí é 80%, tá. Sim. No caso aí, essa faixa aí que nós conversamos há pouco aí, ela só é um pouco menos, é mais? Ela é um valor intermediário entre esse 80% e menos que 1.813. Então podemos fechar numa faixa aí de 70% para quem ganha até R$2.000. Aproximadamente. Certo. Então é isso. Vai se calcular, são médias que são estabelecidas, que vão de 20 ao... Qual é o percentual mínimo, qual é o máximo? 80%. É o máximo? E depois não fala em percentual, ele fala em valores. Tá, ou seja, se a empresa... aliás, a empresa tem que aceitar isso? É um acordo coletivo? É um acordo com os trabalhadores? É com a União? Como é que funciona isso? É um acordo individual. Ela deve fazer o comunicado por escrito ao Ministério da Economia e ali ela deve colocar toda a lista e os dados dos beneficiários. É um acerto com o trabalhador? Com o trabalhador. Tá. Mas não dispense, como é que eu vou te dizer? Ela não limita o sindicato. O sindicato pode negociar e pode prever em convenção coletiva ou acordo coletivo alguma outra forma de estabelecimento entre as partes. Aqui, ó, a média salarial é de 1.500, a partir de 1.500, tá? Então, é 1.279,69. Ou seja... Respondendo a tua pergunta anterior, uma média de 2.000, né? Então, a pessoa receberá 1.279,69. Tá, isso para quem ganha naquela faixa, então, de R$2.000. A partir de R$2.666,29, aí é a última faixa, né? A mais alta, é 1.813,03 centavos. É o limite estabelecido. É o teto, digamos assim. Exatamente. Agora, nesse período da suspensão do trabalho, tá? A empresa acordou com o funcionário, nesses 4 meses, ok, ele vai receber esse valor, vai fazer uma bolsa capacitação, no período que ficar aí concordado de suspensão. E o que vai ser suprimido aí a partir da suspensão das atividades? Auxílio alimentação, vale transporte, plano de saúde ele pode ter também, ele vai ser suspenso temporariamente também, caso o trabalhador tenha isso? Olha, vai muito do bom senso do empregador. Tem algumas coisas que, por lógica, não terá, tipo vale transporte. Não terá, porque... Questão lógica, né? Uma questão lógica. Vale alimentação, se tem jurisprudência no sentido que é dado quando o trabalhador efetivamente se desloca e vai trabalhar, né? Agora, plano de saúde... É uma situação muito delicada, porque vai muito do bom senso, né? E até mesmo da responsabilidade.
do empregador. Veja bem, se a pessoa, o trabalhador é acometido da pandemia, ele vai ir para aquele sistema como todos, né? Uhum. Agora, se ele tem um plano de saúde, ele será acolhido em uma situação diferenciada. Sim. Então, nós temos que ter bom senso nisso, né? Uhum. Isso é uma parte aí que o sindicato, não apenas dos comerciários, mas outros sindicatos aí vão ter que estar muito atentos a isso, doutora Carmen? Sim, muito atentos. Inclusive, com relação ao comércio, a diretoria, o pessoal da Medicina e Segurança do Trabalho e também o pessoal da fiscalização, eles estão, chegam a virar, sabe, à noite discutindo e indo atrás dos trabalhadores, sabendo os problemas, notificando empregadores com relação a EPIs, ao mínimo de higiene que é necessário ter para que os trabalhadores possam fazer a sua rotina de trabalho, né, normal, assim como também aqueles que já são inadimplentes e agora com a pandemia querem se beneficiar, né? Então isso é complicado. O sindicato está direto, tem os telefones e tem os e-mails para fins de denúncia, né? Que não tem hora, não tem dia, pode ser feriado, domingo, eles vão autuar, vão denunciar e nós tomaremos, junto com os demais advogados, as medidas necessárias, se for o caso. Antes sempre se tenta, de forma pedagógica, conversar e resolver, né? Bom, quem quiser também buscar, vai na página ali do Sindicato dos Comerciários de Porto Alegre, na internet, tenha esses dados aí, esses contatos, até o espaço para fazer as denúncias. Eu posso te dar ele? Claro, por favor. Um é o telefone? SegMed, Segurança e Medicina, né? Então é segmed@sindec.org.br. Tá, vamos repetir, por favor, doutora. segmed@sindec.org.br. Tá, esse é o e-mail, então, de contato para quem quiser encaminhar alguma denúncia. Ou até mesmo perguntas, questionamentos, né? Sim. Também tem a fiscalização, que é fiscalização, mas não tem cedilha nem sem o tio, né? Sem cedilha. @sindec.org.br. Então vamos repetir, fiscalização, sem o tio e sem a cedilha, @sindec.org.br. E tem os fones. Por favor. Fixo, 51 3254 5500. Então tá, 51 prefixo, 3254 5500. E o celular, né? 51 999 778350. Vou lhe pedir de novo, 51 prefixo, esse é o WhatsApp. Vamos de novo, doutora. 999 778350. Certo. Isso também para encaminhar dúvidas, todas denúncias. As dúvidas, denúncias, inclusive, no caso, sempre a gente, para resolver as dúvidas, a gente gosta que coloquem por escrito, que aí fica melhor da gente definir, resolver, né, com a pessoa, né. Para deixar bem claro também, né, para tirar, se a questão é dúvida, tem que ser tirada da melhor forma possível. Exato. Já se é uma denúncia, a gente vê qual é o tipo de problema, endereço, né, e vai atrás. Doutora Carmen, ainda dentro desse contexto, e o INSS? O trabalhador fica com as garantias nesse período de suspensão? Ele continua como segurado, né? Mas não é pago o INSS dele. Ele tem a opção de pagar como segurado facultativo, tá? Isso é importante. Isso aí é uma novidade. Esse detalhe é importante, porque ele tem que pensar lá na frente no tempo de aposentadoria, né? Porque isso, exatamente. Se ele não, ele fica como segurado, mas não vai contar para tempo de aposentadoria. Tem o inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 8º da MP 936, onde é expresso:
O empregado fica autorizado a recolher para o regime geral da Previdência Social na qualidade de segurado facultativo. Ou seja, se ele quiser pagar, né? Se ele não pagar... Agora, é muito importante, Gerson, quando se quiser pagar, tem que ter o código do segurado facultativo. Sim, o NIS, né? Que senão vai dar como se não tivesse pago. Sim. O regime, eles não reconhecem pago sob outro código, outro nome. Se ele não souber, ele deve procurar junto ao seu RH, né, da empresa, que ela tem o número, né, o código. O RH da empresa, qualquer coisa, o sindicato também está à disposição, entendeu? Quer dizer, é importante, por mais que tenha redução, quem puder fazer um esforço, que faça, né, porque hoje são 4 meses, mas daqui a pouco pode ocorrer um problema, são esses 4 meses, mais um outro período, aí lá na frente vai atrasar mais ainda o que hoje já é difícil, que é a aposentadoria. Exatamente. Devemos pensar nisso, né, doutora Carmen? Tem também a questão do período de graça. De repente pode ser enquadrado como um período onde fica sem contribuir para o INSS. De repente esses 4 meses podem ficar como período de graça, ser computado, porém a pessoa vai desperdiçar algum outro período de graça que ela tenha. Então, se ela puder, que faça o recolhimento. A empresa que buscar o financiamento junto ao governo federal, ela optar por não suspender as atividades porque ela precisa continuar funcionando. Sim. Para quitar a folha de pessoal, ela não poderá demitir durante o período de 2 meses? É isso que determina a regra da União? Ou seja, se eu peguei o financiamento para pagar a folha, eu não posso demitir pelos 2 meses? E, aliás, quem é que deposita na conta do trabalhador? É a empresa ou é o governo? É a União quem deposita na Direto na conta do trabalhador? Do trabalhador, sim. Quem paga é a União, certo? O contrato de trabalho fica suspenso e pode ser esse período... Mas nesse período que ele fica suspenso? Estabilidade provisória é o período tido da suspensão, que pode ser 60 dias ou menos, né? Tá, mas aqui, doutor, eu lhe pergunto o seguinte: a empresa que optar por não suspender as atividades, só que ela está com caixa baixo, ela está com caixa baixo, ela opta por buscar esses recursos junto ao governo federal, já que vai ter uma vantagem na questão dos juros. Sim. Mas quem deposita na conta do trabalhador é o governo federal e ela não pode demitir por esses 2 meses. Não é uma suspensão do contrato de trabalho. Não, aí não é suspensão. Se ela toma um empréstimo, não é suspensão. A suspensão é quando suspende as atividades. Sim, de 2 até 4 meses, como a gente estava conversando até agora há pouco. Exato. Agora, nessa outra situação é diferente. Ou seja, ela quer manter as atividades, busca um financiamento com custo melhor, mas ela fica na obrigação de não demitir. Sim, e também ela pode fazer a redução da jornada de trabalho com redução proporcional, né? Aí vamos, doutora Carmen, aí nós vamos para 2017, já com a reforma trabalhista, que vale o negociado sobre o legislado? Sim, até é expresso no artigo 611-A o que vale o negociado sobre o legislado. E esse assunto é um dos. Né? Ali é previsto vários assuntos, então eu até aqui vou dizer assim, a convenção coletiva e o acordo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuser sobre pacto quanto à jornada de trabalho, né? Banco de horas, tu vê que tudo isso é o que se prevê, né? Sim. Intervalo intra-jornada, depois adesão de programa seguro-emprego, aí também estamos tratando disso, né? Regulamento empresarial, e aí vai, teletrabalho, remuneração, modalidade de registro de jornada, troca do dia feriado, e assim vai, enquadramento, e assim vai. São 15 itens. Por ser um período de exceção, como esse que estamos vivendo agora, existe essa possibilidade do negociado sobre o legislado, mesmo que exista uma convenção coletiva, quer dizer, daqui a pouco as empresas se sentem
um caixa mais baixo, digamos assim, e elas procuram, então, a categoria para tentar negociar. O momento é esse, olha, a gente quer manter as atividades, não quer demitir, mas nós precisamos fazer uma readequação. Aí, Sim. então, vale o negociado sobre o legislado. Sobre o legislado. Aí procura o SINDEC e explana, né? Claro que tem que ter uma proposta, tem que ser razoável, né? Que às Sim. vezes vem alguma proposta que não é nem razoável. É indecorosa, digamos assim. Exato. Já ocorreu a procura aí, pela informação que nós temos, o próprio sindicatos comerciais, ele já foi procurado pelo setor lojista, né? Pelo sindicato patronal, né? Sim, nós temos convenções firmadas exatamente por causa da pandemia, não só dos lojistas, como também de gêneros. De vários segmentos do comércio, ferragens, madeiras, vários, se firmou convenção coletiva de trabalho. Claro que essas convenções, elas prevêem direitos e deveres com relação meramente patrão-empregado, né? Se vir um decreto que determine que não é essencial aquela atividade, vai ter que respeitar, vai seguir o que manda o decreto, né? Sim. Mas se está dentro daquelas categorias econômicas na qual é tido como essencial e pode funcionar, aí então tem as regras da convenção coletiva de trabalho. São várias firmadas, né? São aditivos, né? Que se vai permanentemente negociando de acordo com o que vai acontecendo, se negocia, né? Certo. A gente ali prevê suspensão de contrato de trabalho de 2 a 5 meses, participação de cursos, né? Também à distância, se prevê um banco de horas, e assim por diante, né? Teletrabalho, se prevê uma série de coisas, inclusive firmamos antes, negociamos e firmamos antes da primeira medida provisória, né? Que tratou do assunto. Antes de entrar na questão aqui do Fundo de Garantia, eu queria voltar um pouquinho na questão da suspensão do trabalho, ou seja, para que fique bem claro para o ouvinte, a suspensão do trabalho, o trabalhador ele pode negociar diretamente com a empresa, não precisa ser o conjunto de empregados de uma empresa. Ou seja, a negociação é praticamente ela individual? É individual. É individual. Só também vai ficar claro, daqui a pouco para quem está nos ouvindo, né? Porque daqui a pouco assim, ele quer manter o emprego, a empresa também quer manter, o momento não está bom no caixa, então pode fazer esse acordo. Mas na própria MP prevê também que pode ser por acordo coletivo sim. ou convenção coletiva de trabalho. Certo. As empresas, nesse período de suspensão, elas ficam dispensadas de depositar o fundo de garantia nesse período de suspensão dos contratos de trabalho? Sim, está suspensa a exigibilidade. Elas não ficaram dispensadas. Por enquanto está suspenso, né? Se está suspenso, é só os meses de março, abril e maio, tá? Então amanhã, depois, pode vir a ser cobrado. De que forma? Não sei, mas agora, pelo menos, não vão cobrar, não vai ser exigido naquelas datas mensais. Sim, a empresa vai voltar a fazer o depósito quando ela retomar a atividade normal. Certo. Sendo que, a partir de junho, no caso, que até maio está suspenso. Mas provavelmente virá uma medida regulamentando isso. Com relação aos meses, se serão perdoados, como será. Sim. O que eu acho que até não é justo com o trabalhador, né? Porque alguém vai ter que pagar isso, né? Sim, serão meses, mas se na questão de um contrato suspenso ainda está. Agora, no caso, um contrato onde há redução da jornada de trabalho, é complicado. Certo. É mesmo o contrato suspenso, se a pessoa está doente, suspende o contrato, isso aí tecnicamente, né? O fundo deve ser pago, né? Sim. Então, essa suspensão, creio, será regulamentada a forma de pagar posteriormente. Doutora Carmen, vamos aí para a parte que é a mais traumática para o trabalhador. Ocorrendo a demissão, o trabalhador receberá todas as verbas previstas na legislação. A empresa ela pode alegar que não poderá honrar com todos os compromissos do momento em função da crise ocasionada pela pandemia?
Esse é um grande problema, porque às vezes pode acontecer isso, de realmente esse fato ser real, né? Mas, no caso, quando eles demitem, tem que pagar 100% das parcelas rescisórias, sendo que, a partir dessa medida que foi publicada em 1 de abril, eles têm multa, né? Eles têm multa para pagar, além do 100% do valor das parcelas rescisórias. Sim, ele tem que pagar o fundo com a multa, né? Férias proporcionais. Não, mas tem uma multa em cima. Sim. De 50%. Tu te lembra que quem suspender as atividades... Não, eu digo demissão comum. Comum, sem ter nada disso? Sim, a empresa agora alegou assim, ela viu o cenário, não, eu vou me antecipar. Demitiu. Não, ela tem que pagar normal. Tá, não adianta dizer se ela optou por fazer essa demissão, é isso que eu lhe pergunto. Ela pode, aliás, justificar, olha, eu não posso pagar no momento, vou te demitir, mas eu não vou te pagar tudo porque, em função da crise e tal. Isso não pode ocorrer, então. Optou pela demissão, tem que pagar o trabalhador. Tem que pagar, observar as normas vigentes, né? Se dispensou do cumprimento do aviso, se não dispensou, tem que pagar. Tem muitas empresas já sentindo isso e conversando com os trabalhadores, eles têm nos procurado e a gente orienta, até procura intermediar, né, para ver se consegue uma solução menos drástica, porque a gente quer preservar os postos de trabalho, né? A tendência é, então, um período de acordos, digamos assim, e de suspensão... De negociação. Né, de suspensão de contratos de trabalho. Mas sempre cada um tem que ver até onde pode ir, né, para poder cumprir tanto o empregado, né, que um exemplo, um teletrabalho, vai para casa e não tem as condições mínimas. Tem que ficar tudo bem certinho, por escrito, quem é que é o responsável por pagar uma boa internet, para dar todas as condições para que ele faça o que tem que fazer, entendeu? Tem que ficar tudo, fez acordo não é de boca, faz por escrito. Sim, porque entendeu? tem um detalhe nessa conversa toda de home office, né? Afinal de contas, também tu vai usar a energia da tua casa, né? A tua internet, porque na verdade é isso, né? Internet. E isso se tu não precisar alguma coisa periférica para o bom desempenho do trabalho, a contratação da instalação de um software, alguma coisa que dependendo, se tu não colocar por escrito e tu pagar, depois tu vai ter que... mas pelo que a gente observa, assim, como a coisa parece que foi tudo assim meio no improviso, né? A maioria mandou o pessoal para casa, olha, trabalha de casa, quer dizer, poucas empresas esses que mandaram para casa, né? Eles têm 30 dias para regularizar, para fazer por escrito. Isso vale para todas as categorias, não estamos falando aqui só para uma, né? 30 dias para regulamentar. Então, na MP diz por escrito ou via e-mail. Então, se o patrão mandou um e-mail dizendo como quer, ou que ele vai se responsabilizar, ou se ele não mandou nada e o empregado está vendo que precisa de mais elementos, investir alguma coisa para poder cumprir de casa, por favor, se não quer fazer por acordo, que os dois assinem, se precaveja por favor, com e-mail, né? Manda e-mail, solicita, veja quem é que vai pagar, essas coisas, para poder cobrar. Certo. Doutora Carmen, infelizmente o nosso tempo se foi e eu gostaria... Já foi. Foi rápido. Eu gostaria de agradecer, então, a participação, mas por telefone aqui, da advogada Carmen Lúcia Reis Pinto na Rádio Bandeirantes. Doutora Carmen, muito obrigado pela sua participação. Estamos à disposição, o Sindec é 24 horas à disposição, independente de feriado ou domingo. Façam uso, por favor. Sugestões podem ser enviadas para e-mail sju17@gmail.com. Espaço Jurídico tem oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Seção Rio Grande do Sul e do Cartório de Protesto. Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Bom dia, bom final de semana a todos. Lembre-se, mantenha todos os cuidados com a saúde no combate ao coronavírus.